Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? A evidência de que você nasceu de novo, você vai crer em Jesus. Você não crê primeiro para depois nascer. É o contrário. Você primeiro nasce para depois crer. A gente nasce de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é um milagre de Deus operado dentro de nós. Ele muda nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos. Tínhamos antes pensamentos obstinados, pensamentos contrários à vontade de Deus, pensamento contra as Escrituras, contra o próprio Criador. Aí Deus muda esses pensamentos, esse desejo que era anti-Deus, que era contrário à vontade de Deus, agora são mudados, são transformados. Deus cria um novo desejo em mim. Os seus desejos são colocados em mim. A alegria é colocada em mim. As minhas afeições são mudadas também. Deus cria novas afeições. Então, nascer de novo é nascer de novo, como uma criança nasce. Mas é diferente que é nascer do alto, nascer do Espírito, ser uma nova criatura. Quem é uma nova criatura está em Jesus, nasce para isso. Não lembro qual o versículo que diz assim, porque somos feituras, Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para boas obras. Não nascemos de novo por causa das boas obras que praticamos, porque não praticamos boas obras. Nós precisamos nascer de novo para praticar boas obras. E uma dessas boas obras é nós crer em Jesus, é nós ir até Ele, que não resulta de nós, vem tudo dele. É pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o apóstolo João está dizendo que a pessoa que crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo, ela é nascida de Deus, ela nasceu de novo. E todo aquele que ama o Pai, esse é um versículo que eu gosto muito de meditar, esse versículo. E todo aquele que ama o Pai, preste bem atenção, todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Quem é o Pai? Deus, o Senhor. Quem é os filhos dele? Os crentes que creem em Jesus. Então, quem ama o Pai, ama os filhos dele. Se você se diz ser cristão, que crê em Jesus, mas você não cultiva a comunhão entre os irmãos, você tem mais amizade e afeições com ímpios, com pessoas que blasfemam de Deus, que falam contra Deus e sua palavra, se você tem mais afeição, amizade com pessoas que falam contra a Bíblia, com hereges, com pessoas que são totalmente contra a palavra de Deus, que usa seu conhecimento para combater a verdade, o evangelho, se os seus amigos, a sua lista de amigos são essas pessoas, a sua conversão deve ser questionada. Será que você realmente nasceu de novo? Se você não tem prazer de estar com seus irmãos, pessoas que afirmam ser cristãs, que nasceram de novo, mas eles não cultivam comunhão e não dão importância para isso. Eu particularmente, Josilei, eu gosto muito de cultivar. Eu tenho poucos irmãos que eu falo, né, que é o Rafael Bezerra. Pasmem. De cristão que eu conheço, que é o único, ele é muito ocupado, Bezerra. Ele é um empresário, ele trabalha e é muito ocupado, mas ele sempre conversa comigo, sempre responde as minhas mensagens. Quando eu chamo ele, me chama, eu respondo da mesma forma. Então, a gente cultiva, eu já até conversei com ele sobre esse assunto. A gente cultiva isso. Agora, outros, bom, eles não têm tempo, são muito ocupados, muito ocupados. Eu também sou ocupado. Eu tirei um tempinho aqui para fazer esse vídeo. Agora, as pessoas não sabem administrar seu tempo. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele passa agora a ter sabedoria. Ele pratica boas obras que agradam a Deus. Ele sabe administrar seu tempo e aproveita cada momento para ter comunhão com seus irmãos. Então, quem ama a Deus, ama os filhos de Deus. Essas pessoas que colocam dificuldade para conversar com os irmãos da fé, com os ímpios, eles não têm essa dificuldade, é só com os irmãos da fé. Porque, na verdade, eles não querem conversar esse assunto sobre Deus, sobre a Bíblia. Eles querem conversar com os ímpios, com assuntos da terra. Então, isso deixa bem claro que há um ponto de interrogação. Será que eles nasceram de novo?
Será que eles têm a fé que vence o mundo? Então Paulo continua, João continua. Eles amam os filhos de Deus. Se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Então, sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Então observem, os legalistas, eles não guardam o mandamento de Deus. Tudo para eles é pecado. Ouvir uma música não cristã é pecado, assistir jogo de futebol é pecado, torcer para um time de futebol é pecado, usar uma camisa de time de futebol é pecado, usar barba é pecado, tudo para eles é pecado. Só não é pecado a ignorância deles. Não é pecado, eles não conseguem nem enxergar. Observem, os mandamentos de Deus não são difíceis, não são como as regras de homens. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Por que só pela fé nós vencemos o mundo? Porque nós cremos naquele que venceu este mundo. Jesus venceu este mundo. O mundo não venceu o nosso mestre. O nosso mestre venceu este mundo. Ele renunciou, ele esvaziou-se de si. Ele despiu-se de si. E dessa forma ele foi um grande vencedor. Se nós realmente temos fé nele, nós devemos se esvaziar de nós, de nossa glória, de nossas razões, de nossa justiça própria, das coisas que a gente faz. Nós devemos se esvaziar dos nossos títulos, de nós mesmos. Sabe por que você coloca muita desculpa? Porque não tem tempo para isso, para aquilo? Porque você não se esvaziou de você. Entende?